Boa noite mais uma vez. Deus nos conduz aqui, debaixo da tua graça, do teu amor. Meus irmãos, nós estamos toda quinta meditando em um salmo, e nós estamos chamando isso de Caminhando nos Salmos. E hoje nós vamos meditar sobre esse tema, quando sou traído, no salmo de número 55, quando sou traído. Eu sei que nós já passamos por isso, se não passamos, provavelmente vamos passar. Isso gera dificuldade para a gente entender como que o Evangelho impulsiona o nosso coração a respeito disso. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo de número 55, Salmo de número 55, do verso 1 até o verso 15, diz assim: Ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim, fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito, o meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde o Senhor e frustra os seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos, quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte acompanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, por esse texto que o Senhor fez chegar até nós nessa noite. Nos conduza em entendimento, em graça, e que teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, ó Deus. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um salmo de Davi. Este é um salmo de Davi, da sequência dos salmos de Davi que nós estamos vendo. E nesse salmo, Davi faz algo extraordinário. Ele vai expor o coração dele, ele vai expor o sentimento dele acerca de um momento da vida dele que ele estava passando, onde ele foi traído. Traído por uma pessoa muito querida, traído por uma pessoa muito próxima. O contexto desse salmo é incerto, ninguém tem certeza em dizer onde e quando isso realmente aconteceu, uma vez que Davi, infelizmente, passou por essa situação algumas vezes. Mas há um consenso, há um pensamento de maioria, de majoritário, em que isso aconteceu justamente no período em que está narrado lá em 2 Samuel 15, do capítulo 15 até o capítulo 18. Aonde Absalão, o filho de Davi, tinha feito uma revolta no trono, tomado o trono do pai, agora estava perseguindo o pai. E nesse processo de perseguir o pai, Davi foi traído por um grande amigo chamado Aitofel. Aitofel era um amigo muito íntimo de Davi, amigo de muitas datas, um confidente de Davi. Mas Aitofel traiu a Davi e os seus companheiros para se juntar com Absalão, para justamente ajudar Absalão a matar e a vencer Davi. E o que nós vemos aqui é justamente alguém que, depois de passar por toda a situação, coloca isso no papel, expressa isso no papel. A primeira coisa que nós vamos ver aí, que você pode acompanhar comigo, é o desejo de escapar. Meu irmão, o que Davi vai fazer aqui é fantástico, e é por isso que eu gosto tanto dos salmos, em especial os salmos de Davi. Porque o que Davi faz é expor o coração com toda sinceridade, com toda a verdade que há nele. Ele rasga o coração diante de Deus. Olha só o que diz o verso 1. Ouve minha oração, ó Deus. Não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso.
Ele grita ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, eu quero expressar agora, ouve a minha oração, Deus, tem misericórdia de mim, ouve o que eu vou dizer, porque eu estou completamente confuso, eu estou completamente perdido, o meu chão se foi, eu não tenho mais referência, eu estou desesperado. É esse o tipo de clamor que Davi está fazendo aqui. E a partir do verso 2, ele apresenta os motivos disso. Olha o que diz o verso 3, perdão. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. O verso 3, o verso 3, ele apresenta então esses motivos. Ele diz: olha, eu estou sobrecarregado, ele já tinha dito no verso 1. Eu estou confuso, ele já tinha dito no verso 1. O verso 2, perdão. Os meus inimigos estão gritando. Eles estão dizendo em alta voz. Estão fazendo ameaças contra mim, eles estão conspirando contra mim, me trazendo desgraça, e estão perseguindo a mim furiosamente. Teria razão suficiente para esse homem estar de fato preocupado e clamando a Deus. Afinal de contas, ele está sobrecarregado, os inimigos estão ameaçando ele, os inimigos estão levando desgraça para a vida dele, e os inimigos estão perseguindo ele furiosamente. Mas no verso 4 em diante, ele vai falar sobre o sentimento em que ele está sentindo. E eu quero que você preste bem atenção nessas palavras, porque são palavras que são sentimentos que provavelmente você já sentiu em algum momento. Olha só, nós estamos falando do rei Davi, um homem temente a Deus, um homem que era um grande guerreiro. Diz assim o verso 4. Dentro do peito, meu coração acelera. É como se ele estivesse dando um ataque cardíaco. O terror da morte se apodera de mim. A sensação dele é que a morte está chegando, a morte está próxima. Sou tomado de medo e de pânico, não consigo parar de tremer. Quem dera, verso 6, eu tivesse asas como pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para o lugar distante do vendaval e da tempestade. Quem já não se sentiu assim? Sabe, quando eu li esse texto, eu logo lembrei de uma mãe. É muito comum a mãe, em determinado momento, ali do conflito da família e a dificuldade com os filhos e aquele negócio, de repente um momento ruim, e a mãe diz assim: minha vontade é sumir. Um dia vocês vão chegar nessa casa e eu não vou estar aqui. Eu vou sumir, eu vou desaparecer. Eu acho que todo filho já ouviu isso em algum momento da sua vida. O que estamos vendo aqui é Davi expressando com toda a sinceridade dele, o desejo dele de não estar naquela situação. A situação era terrível, a situação tinha chegado no coração dele de maneira terrível. Ele estava com taquicardia, ele estava com síndrome de pânico, ele estava desesperado. O medo estava tomando conta do coração dele, ele não conseguia parar de tremer, tamanho era o pavor dele, e a única coisa que ele queria era ser como uma pomba. Ele usa um animal muito simples aqui, e indo para um lugar que não era considerado bom, o deserto, mas o ponto é melhor estar num lugar onde não tinha ninguém, onde a solidão era realidade, do que estar no meio da dor, do que estar no meio do sofrimento. Eu amo o livro de Salmos, porque o livro de Salmos faz justamente essa exposição do coração de pessoas. Quando a gente lê a Bíblia é muito clara em mostrar que os personagens bíblicos não são diferentes de nós, de mim, de você. Não leia o texto e pense que Moisés era um homem muito especial. Não leia o texto e pense que Noé, ou que Davi, ou que outros homens da história, Isaías, Jeremias, Malaquias, Isaías e tantos outros, eram seres inatingíveis. Ah, quem me dera ter a fé de Abraão. Meu irmão, o que a Bíblia faz é expor os erros, as falhas, as dificuldades, os pecados de todos esses homens. E mostrar como a graça, como a presença de Deus, superabundando sobre esses pecados, fez com que esses homens tivessem experiências extraordinárias com Deus. Mas não sem lutas, não sem dificuldades. E o que Davi está fazendo aqui é expondo a alma numa vulnerabilidade que eu e você talvez jamais fizemos.
Ele está dizendo, meu coração está acelerado. A sensação é que a morte chegou perto de mim. O pavor e o medo entraram em mim. Eu estou tremendo. E a única coisa que eu quero é sair dessa situação. E se for para ir para o deserto, se for para ir para o meio do nada, é isso que eu quero. Porque eu já não aguento mais a dor. Eu já não aguento mais a dor. Calvino, comentando esse texto, ele diz: podemos seguramente dizer que estas são palavras de um homem lançado contra as fronteiras do desespero. Davi quis com essa comparação dizer que ele anelava pelo escape de seus cruéis inimigos, como a tímida e indefesa pomba foge de um falcão. Ele estava completamente desesperado. Então, nesse primeiro momento, o que nós vemos é a exposição do sentimento, das emoções de Davi. Mas agora, em segundo lugar, a partir do verso 9, você vai poder acompanhar aí comigo, o que nós vamos ver é o que de fato está acontecendo. Então, ele começa fazendo um pedido ao Senhor. Olha aí o verso 9. Confunde o Senhor, frustra os seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Senhor, atrapalha a comunicação deles. Senhor, confunde a comunicação deles. Frustra os planos que eles têm tido, porque os planos deles são maus. Ele vai explicar isso melhor. Olha só, por que, Senhor, eu estou pedindo para que o Senhor faça isso? Que o Senhor os confunda, que o Senhor os frustre. Verso 10, ele começa a explicar o porquê. Dia e noite, muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Ele apresenta alguns motivos aqui. Esses homens que tomaram o trono estão vigiando a cidade, estão com o muro, o exército está pronto para enfrentar o inimigo. Mas do lado de dentro do muro é que está o problema. O problema não é o inimigo que está vindo do lado de fora. O problema está naqueles que estão administrando a cidade. O problema está naqueles que estão governando a cidade. O coração deles é cheio de violência, de conflito. E a realidade é que a cidade se tornou perversa, a cidade se tornou má. E tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas. É comum você ver pessoas fazendo mal para outras pessoas. Davi está recorrendo à santidade de Deus para dizer: Deus, eles estão destruindo a sua cidade, eles estão destruindo o seu povo. Eles se protegem contra os inimigos, mas eles não se protegem contra si mesmos. Fazendo uma aplicação para mim e para a sua vida, meu irmão, é o que muitas vezes fazemos dentro de casa. Tantas vezes nós temos cuidado ao falar com o estranho, nós temos cuidado ao expressar o nosso sentimento para com o estranho, nós temos cuidado em não ser maldoso para com o estranho. Mas dentro de casa não. Você humilha, você fala mal, você vai partir para o conflito, você faz ameaças, o seu coração é cheio de perversidade. E Davi está mostrando esses motivos para apelar para a santidade de Deus e dizer: Deus, vem e faça algo, porque todo pecado, Davi sabia muito bem disso, todo pecado é primeiro pecado contra Deus. Então ele está apelando para a santidade de Deus, dizendo: Deus, eles estão fazendo o que é mal. Confunde, frustra os planos dele. Sabe, meu irmão, recentemente eu tenho passado por umas experiências muito interessantes, muito interessantes. Deixa eu dizer algo para você aqui do meu coração. Depois de passar por um período do corona lá e tal, e eu saí muito empolgado desse período, muito. Agora nós vamos mudar o mundo. Não há tempo a perder. Eu vi a morte de frente. E eu não quero mais perder tempo com isso. E eu tenho desafiado a igreja, e eu tenho falado com a liderança da igreja. E esse conselho aqui é bom, porque eles são tudo doido da cabeça também. E eu tenho dito aqui: olha, eu estou doido. Vamos fazer esse negócio. Vamos conquistar essa cidade para Cristo. Mas aí, meu irmão, você se depara com a dura realidade do ministério pastoral, onde você faz aconselhamentos, e aqui eu não vou expor ninguém, nunca fiz isso,
e levo isso muito a sério. Mas não só agora, como já antes. É muito comum, e essa não é a primeira vez que vou dizer isso aqui, já disse isso outras vezes. É muito comum você chegar para uma pessoa, para mais de uma pessoa, apontar direitinho, olha, pela palavra de Deus, você observa que os seus pecados estão aqui, aqui e aqui. É necessário arrependimento e é necessário buscar um novo caminho. Ande em direção à cruz do Evangelho, não em direção às suas próprias vontades, seus próprios desejos. E as pessoas concordam, no primeiro momento as pessoas concordam. É verdade, pastor, eu estou arrependido, é verdade, eu preciso refazer o meu caminho, é verdade, eu preciso. E uma das coisas mais comuns é justamente o que está acontecendo aqui nesse salmo, é justamente o que Davi está narrando aqui. Um cuidado muito grande com os que são de fora, mas uma perversidade, uma maldade inescrupulosa com os que são de dentro. E aí a gente ora, e aquele momento normalmente é emocionante, é bacana, e vira e mexe, eu saio de lá satisfeito de uma conversa como essa. Poxa vida, Deus me chamou para isso mesmo. Olha que bacana, aquela pessoa, aquela família, aquele casal. Eles vão numa direção diferente, ele vai numa direção diferente. E de repente passa um dia, uma semana ou um mês, e você observa que aquelas pessoas continuam agindo conforme o desejo do seu coração. Continuam agindo motivados pela violência, pelo conflito, pela perversidade, pela maldade. E o resultado é o mesmo resultado que Davi apresenta aqui no verso 11. Tudo está desmoronando. Tudo está desmoronando. E basta você olhar para a sociedade, basta você olhar para o seu casamento, basta você olhar para a relação com o seu filho, que é bem possível que você chegue a essa mesma conclusão. Tudo está desmoronando. Sabe, meu irmão, é momento de arrepender, é momento de ir numa direção diferente. Acompanhe comigo o que diz o verso 12. Olha só. É aqui que a gente chega no âmago da coisa. Não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro, amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. O problema de Davi é que o que causava em Davi taquicardia, síndrome de pânico, desespero, realidade da morte, tremedura, não sei nem se existe essa palavra. O que realmente estava apunhalando o coração de Davi não eram os inimigos. É que uma pessoa muito próxima, uma pessoa chegada, uma pessoa íntima, havia traído ele, havia conspirado para que ele fosse derrotado, para que a morte alcançasse ele. Essa pessoa era uma pessoa que compartilhava em tese da mesma fé, do mesmo objetivo de adoração. E é por isso que isso está registrado aí no Salmo 14. A lembrança de Davi com essa pessoa era uma lembrança de hino adiante do povo, em direção à casa de Deus, cantando, celebrando e exaltando o nome do Senhor. Mas de repente, esse amigo íntimo, essa pessoa íntima, esse confidente, essa pessoa com quem ele abriu o coração, é a pessoa que agora o apunhala pelas costas. É a pessoa que agora o trai. É a pessoa que agora é responsável por tudo isso, pela violência, pelo conflito. Porque tudo está desmoronando. Sabe, eu acho que essa é uma dor que é difícil de superar. Essa é uma dor que é difícil de passar por ela. E é por isso que Davi diz exatamente o seguinte no verso 15. Olha aí comigo. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa
que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro dele. É interessante que Davi não tem medo de expressar o seu sentimento. Percebe que ele não está dando uma ordem para Deus, percebe que ele não está dizendo que Deus tem que fazer isso, mas ele está expressando exatamente o que ele gostaria que acontecesse com essa pessoa. E talvez é exatamente o que você já sentiu acerca da pessoa que te traiu. Pode ser seu marido, sua esposa, um amigo que você confiava, um parceiro de negócio, pode ser até seu filho ou sua filha. O que Davi queria é que esses homens morressem, e que eles morressem de surpresa e com requinte de crueldade. Porque Davi não queria que eles morressem de qualquer jeito, não era para um raio cair na cabeça deles, não. O que eles queriam, o que ele queria, é que eles morressem vivos. É isso que ele diz aqui, olha só, morressem vivos, não tem como, claro. Que eles descessem vivos à sepultura. Ou seja, que fosse uma morte lenta, que fosse uma morte cruel, que eles tivessem percepção do que estava acontecendo com eles. E Davi dizia, sabe por que eu desejo isso? Porque essa pessoa é má. Porque dentro dessa pessoa, o que tem lá é maldade. Esse era o sentimento. Esse era o desejo. E talvez esse é o seu desejo. Pastor, mas e agora? Eu entendi. Os sentimentos de Davi, a taquicardia, síndrome de pânico, o enjoo, vontade de vomitar, o desespero, a vontade de fugir, de escapar, de sumir, o sentimento de traição à pessoa próxima. É isso, essa história é a minha história, pastor. Essa história é o que eu estou passando, essa história é o que eu passei. Mas como então o Evangelho me direciona? Como o Evangelho me alcança nesse momento? Porque, pastor, eu vou confessar, eu fui traído há 10 anos atrás, eu fui traído há 5 anos atrás, e isso continua doendo meu coração, eu não supero isso, eu desejo a morte dessa pessoa todos os dias, como Davi, eu não quero que ela morra de uma vez só, eu quero que ela morra com requintes de crueldade. Então, em terceiro lugar, meu irmão, o Salmo nos apresenta como eu e você devemos agir. Como eu e você devemos agir. Olha, acompanha comigo aí o verso 16, isso é muito importante. Eu, porém, invocarei a Deus. Eita, meu irmão, olha só que coisa maravilhosa. Lembra como é que foi o verso 15? Que a morte acompanhe os meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Esse é o desejo de Davi. Mas o verso 16 diz o quê? Eu, porém, apesar de ser esse o meu desejo, apesar de ser essa a minha vontade, apesar de ser isso que eu quero fazer, eu vou invocar a Deus. Eu vou clamar a Deus. Eu vou colocar a minha vida diante de Deus. E o Senhor me livrará. Olha aí, verso 17. Quando ele vai invocar? Pela manhã, ao meio-dia e à noite. Clamo angustiado, porque a dor não vai embora do dia para a noite. E ele ouve a minha voz. Então, se você quer passar por isso, meu irmão, em primeiro lugar, saiba que você não vai passar a partir de você mesmo. Saiba que você não vai superar a partir de você mesmo. É preciso que você clame ao Senhor desesperadamente, com toda a angústia que tem no seu coração, como é o que o salmista está fazendo aqui no verso, em todo o Salmo de número 55. Talvez seja a sua oportunidade de hoje ainda escrever o seu próprio salmo, expressando todo o seu sentimento, toda a sua dor, toda a motivação desse sentimento para o Senhor. Rasga o coração diante do Pai. É isso. Davi está dizendo isso. Eu vou invocar o Senhor, porque eu sei que é Ele que me livrará, eu sei que é Ele que me salvará. Se tem alguém que pode realmente acalentar o meu coração, trazer paz, mudar o meu sentimento, mudar a minha angústia, é o Senhor. Não há outro que possa me livrar dessa situação. Eu não sou como uma pomba, eu não posso sair voando por aí, eu não posso ir em direção ao deserto. Não dá.
Por isso, eu invoco ao Senhor, porque eu sei que Ele me livrará. E quando eu invoco ao Senhor, isso aqui é fantástico, pela manhã, pela tarde e pela noite. O tempo inteiro. Porque a dor está presente no seu coração o tempo inteiro. Quando você deve invocar ao Senhor? O tempo inteiro. Observe que ele coloca, clamo angustiado. E ele clama na certeza de que o Senhor ouve a voz. Verso 18, olha só que coisa interessante. Ele me resgata e me mantém salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Ele invoca ao Senhor, porque sabe que o Senhor é aquele que pode livrar. Ele invoca ao Senhor de manhã, à tarde e à noite, porque ele sabe que o Senhor o ouve. Ele invoca ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor é aquele que resgata. E o resgatar aqui tem uma ideia de resgate da alma. É uma ideia de resgate do coração. E ele resgata para onde? Para um lugar de paz. Ele resgata minha alma e me mantém no lugar de paz. É como se você tivesse perdido, completamente desesperado, sem eira nem beira, como o pessoal dizia antigamente, sem direção nenhuma. E de repente vem o Senhor, quando como encontra um pai, encontra uma criança perdida, recolhe essa criança nos seus braços e a mantém em seus braços e agora leva em segurança. Davi invoca, clama ao Senhor, ainda com o coração angustiado, porque ele sabe que o Senhor é o Senhor Deus, o Senhor Pai, é o único que pode resgatar a sua alma e manter essa alma no lugar de paz, de tranquilidade, mesmo em meio à batalha. Perceba isso. A batalha não acabou. A angústia ou a circunstância não mudou. A traição não deixou de acontecer. No caso aqui, Aitofel não deixou de estar com Absalão. Aitofel e Absalão não deixaram de conspirar contra Davi, o melhor amigo de Davi e o seu filho. Mas ainda assim, Davi clamava ao Senhor, porque sabia que o Senhor era o único que nessa situação, a situação não mudou. Davi sabia que Deus era o único que podia resgatar a sua alma e colocá-la no lugar de paz. Verso 19. Por que ele invoca ao Senhor? Ele ainda continua. Pois aqui, Deus que governa desde a eternidade me ouvirá e lhe dará o que merecem. Preste atenção nisso, meu irmão. Você sabe por que ele clama e invoca o nome do Senhor? Além dos motivos que nós já colocamos aqui. Porque o Senhor é rei. O Senhor é rei. Se alguém deve ser punido, é o Senhor quem deve punir. E não só isso, o Senhor é rei e o Senhor é justo. Então, simplesmente Davi clamava ao Senhor porque sabia que o Senhor podia tirar o coração dele daquela angústia e colocar no lugar de paz, mas não só isso. Ele sabia que tinha que clamar ao Senhor porque o Senhor é rei. E se tem alguém que governa sobre toda a realidade, é o Senhor Deus. E esse rei é rei justo. Não é rei corrupto, não é rei injusto, é rei justo. E ele pune o mal. Ele vai dar aqui o que merece. E aqui Davi já continua a argumentação no verso 19, dizendo o seguinte: pois meus inimigos não querem mudar a sua conduta, eles não temem a Deus. E aqui eu recorro à história que eu acabei de contar, de que quando o pastor, ou enquanto pastor, em aconselhamentos, em conversas, a gente diz para o irmão: meu irmão, você precisa convergir o seu coração na direção de Deus, você precisa arrepender dos seus pecados e ir na direção do Senhor. As pessoas compreendem a mensagem, as pessoas entendem a mensagem, as pessoas veem lógica nessa mensagem. Mas como esses homens aqui, como Aitofel, como Absalão, no fundo do coração, essas pessoas não temem ao Senhor, elas não querem se arrepender.
Por quê? Porque elas não mudam a sua conduta. O fofoqueiro continua fofoqueiro. O marido que bate na mulher continua batendo na mulher. O homem que faz negócio errado continua fazendo negócio errado. A mulher que maltrata ou que faz mal aos seus filhos continua fazendo. O homem que trai a sua mulher continua traindo. A mulher que desrespeita o seu homem continua fazendo. Isso é um sinal de alguém que não se arrependeu. Observe que Davi está dizendo o seguinte: esses homens não temem a Deus. Por quê? Porque eles não querem mudar a sua conduta. Pastor, então você está dizendo que as pessoas que mesmo entendendo a mensagem do Evangelho, mesmo essas pessoas compreendendo a realidade do Evangelho, se essas pessoas não têm uma atitude diferente, então você está dizendo que essas pessoas não temem a Deus, ou seja, elas não são crentes, ou seja, elas não são salvas, ou seja, elas vão para o inferno. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque é exatamente isso que o Salmo 55 está dizendo. Acompanhe comigo o verso 20, se você tem dúvida. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu a sua promessa. Sua fala é macia como manteiga, mas o seu coração a guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você, jamais permitirá que o justo tropece ou caia. Ah, eu sei quem é o meu inimigo, meu Deus. Eu sei quem é o meu inimigo. Ele foi o meu amigo. Ele é bom de lábia. A conversa dele é como manteiga, é escorregadia. Aqui já ouvi algumas pessoas dizendo, por exemplo, que é como lambari, é difícil de pegar na mão. É como um azeite. Mas na verdade, no seu coração há guerra, no seu coração há perversidade. Na verdade, ele é como vai falando daqui e apunhalando de lá. Pastor, então, o que fazer? O verso 22 nada mais é do que um voltar àquilo que ele já disse. Verso 22, olha aí. Entregue sua aflição ao Senhor. Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Lembra do texto que nós começamos esse culto? Alguns confiam em cavalos, outros confiam, mas nós não confiamos no Senhor, porque Ele nos mantém firme. Tu, porém, ó Deus, lançarás o perverso no abismo da destruição. O que é isso? O inferno. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em Ti. Meu irmão, aqui eu quero que você chegue a uma conclusão muito simples. Se você ouve essas palavras, se você é impactado pelas palavras, eu estou dizendo das minhas, não. Estou dizendo do pastor Vinícius, não. Estou dizendo da palavra de Deus. Se isso mexe com você, mas se você não muda de atitude, se você não vai na direção do Evangelho, se você não corre para os braços do Pai, se você não grita em desespero ao Pai, mas tenta resolver por si mesmo, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pela sua própria condição. Ah, meu irmão, eu quero dizer para você com toda a verdade que há, você ainda não se converteu ao Senhor, você ainda não é filho do Senhor, e se você não fizer isso o quanto antes, se você não se arrepender, se você não convergir o seu coração na direção do Pai, Ele o lançará no abismo da destruição. Agora você que foi traído, você que está com taquicardia, você que está desesperado com síndrome de pânico, não tente resolver as coisas pela sua própria força. Confie no Senhor. Ele punirá o mal. Cuidado. Às vezes nós queremos até fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Você foi traído, se você foi machucado, enganado por alguém, e você diz, não, eu vou entrar na justiça. É certo, entre na justiça mesmo.
Mas se a sua motivação é puramente vingança, se o que te motiva é a maldade, é a perversidade do coração, meu irmão, cuidado, cuidado, porque você não está confiando no Senhor, você está confiando num sistema jurídico, você está confiando num advogado, ou num delegado, ou num juiz. E o que o seu coração está buscando é maldade, e por consequência disso, o que você vai receber é maldade. Ainda que o caminho pareça justo. Como Davi, nós temos que confiar no Senhor. No Senhor. No Senhor. John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o ponto alto do salmo para os cristãos que foram apunhalados pelas costas por um confidente, ao verso 23. Embora desesperado, Davi expressa confiança definitiva em Deus. Glória a Deus por isso. O que fazer então? O que fazer? Vamos lá. Parece redundante, já que esse texto terminou de forma tão prática, então eu só quero lembrar algumas verdades para você. Em primeiro lugar, entregue o seu coração ao Senhor. Não entregue o seu coração à dor, não entregue o seu coração à vitimização, não retroalimente o sofrimento, porque normalmente as pessoas têm feito isso. As pessoas sofrem, isso dói, e essas pessoas continuam alimentando essa dor e entram num processo de vitimização eterno. Pastor, mas você está diminuindo a dor, eu sou a vítima. Eu sei, meu irmão, eu sei. Eu não estou diminuindo a dor, eu estou apontando para você a direção, para você sair dela. Para você sair dela, não é você se alimentar dela, mas é você correr, invocar, gritar desesperadamente: Senhor, me salva! Porque se há alguém que pode vir resgatar sua alma e colocar firme num lugar de paz, é só o Senhor que pode fazer isso. Segundo lugar, confie que Deus cuidará de você. Ele vai cuidar de você, meu irmão. O nosso Pai é aquele que nos recolhe em seus braços, é aquele que enxuga as nossas lágrimas, é aquele que diz: eu estou contigo. E é como se Deus estivesse vindo agora, sussurrando aos nossos ouvidos e dizendo: aguenta mais um pouco, eu estou chegando. O que eu estou preparando para você é algo muito especial, é muito além do que você pode imaginar. Eu tenho casas, eu tenho um lugar para você comigo. E Deus dizendo: eu vou cuidar de você, agora, nesse momento, e por toda a eternidade. Terceiro lugar, confie na aplicação da justiça de Deus. De Deus. Eu sei, isso aqui é difícil demais. Nós falamos que confiamos na aplicação da justiça de Deus, mas quando temos um processo jurídico e perdemos esse processo, nós nos desesperamos ainda mais. Ou quando o resultado não é aquilo que nós gostaríamos, nós nos entregamos à dor ainda mais. Qual é o problema? Você confiou num sistema falido, corrupto, criado por homens. Pastor, mas a pessoa que fez esse mal para comigo, não tem nada acontecendo com ela. Não tem nada de ruim acontecendo com ela. Não se preocupe com isso não, meu irmão. Como Davi disse, eles serão mortos e lançados no abismo da destruição. A justiça de Deus não é para você se satisfazer na sua justiça. Guarda isso. A justiça de Deus é para que Ele satisfaça a justiça dele. Às vezes você não vai ver a pessoa que te fez mal ser punida. Mas se essa pessoa não se arrependeu, essa pessoa não convergiu o coração dela na direção da cruz, não se preocupe. Porque antes dessa pessoa te ferir, antes dessa pessoa praticar o mal contra você, antes dessa pessoa pecar contra você,
ela pecou contra o Rei dos Reis. Ela praticou injustiça contra o Rei dos Reis. E o Rei dos Reis, meu irmão, o Rei dos Reis não deixa ninguém passar impune. E a punição dele vai chegar. Talvez você não veja, talvez você não perceba, mas ela vai chegar. Quarto lugar, confie que Deus punirá todo o coração duro. É o que eu acabei de dizer. Ele vai punir, seja agora, seja para a eternidade. Quinto lugar, confie que Deus é o Rei do universo. Não há outro, não tem outra forma. Ele é o Rei do universo. Sexto lugar, confie em Deus de todo o seu coração, sua alma e seu entendimento. Percebe, meu irmão, que aqui está entregue, confie, 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 confie. O que me leva a crer o seguinte: se algo lhe aconteceu, se você foi traído, isso já tem um tempo, e a dor não passa, a situação não muda. Existe uma situação aí de dificuldade em confiar. Você está confiando ou na pessoa errada, ou no lugar errado, ou na forma errada. Por isso o seu coração não descansa, sua alma continua inquieta. Por isso você não para de tremer. Confie no Senhor. Uma última frase para terminarmos essa reflexão de hoje. Quando somos traídos, apunhalados, feridos e machucados, temos a tendência de levantar e nos vingar. No entanto, esse texto desafia o nosso coração a enxergar que existe um Rei supremo e justo, que cuida dos seus filhos, limpa suas feridas e acalenta seus corações. Esse mesmo Rei também pune a maldade e aplica sua justiça severa a todos que não se arrependem. Por isso, confie tão somente no Senhor Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é tão difícil fazer o que lemos nesse salmo, tão difícil. O nosso desejo é de vingança. Se nos fizeram mal, nós queremos fazer o mal de volta. Se foram perversos para conosco, nós queremos ser perversos com o outro. Muda esse ciclo maldito, esse ciclo do inferno que entrou no nosso coração. Resgata a nossa alma nessa noite, Deus, e nos coloca num lugar tranquilo, nos arrebata para os teus braços e nos traga paz. Enxuga as nossas lágrimas, Senhor meu Deus, e nos dá esperança. Que toda traição, toda dor causada seja transformada, toda tristeza em alegria, toda desesperança em esperança, todo caos em paz. Nós clamamos a Ti, invocamos a Ti, erguemos a nossa voz a Ti, porque é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós temos esperança. É somente no Senhor, ó Deus, que há uma expectativa do nosso coração de transformação, de realização extraordinária, porque nós estamos fadados ao fracasso. Por isso clamamos ao Senhor, nessa noite, como Davi clamou. Invocamos ao Senhor, porque não temos mais para onde ir a não ser para os braços do Senhor. E pedimos a Ti, pela Tua misericórdia, nos pega pela mão e nos tira desse lugar de sofrimento e de dor, e transforma o nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos,